Glória a Deus. Pai do Senhor Jesus, abra sua Bíblia aí, querido, no nome de Jesus. 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 7 ao 9, e depois do 16 ao 18. Está escrito assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Versículo 16: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém? Toma o seu lugar aí no nome de Jesus, falando com o Pai. Senhor, em nome de Jesus, te adoramos nessa noite. Com o nosso coração aberto, queremos ouvir, ó Pai, a Tua voz, a voz do Senhor através da Tua palavra nessa noite. Espírito Santo, ministra em nós Teu propósito, Senhor. O Senhor conhece cada coração que aqui está nessa noite, que aqui entrou. Que a Tua palavra poderosa possa ir até o íntimo e profundo de cada um. Como um filho precisa do Pai, nós precisamos de Ti, ouvir a Tua voz, a Tua direção, a Tua resposta para as nossas vidas nessa noite. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Paulo disse: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Vê se você entende isso, irmão, nessa noite. Aonde é que nós guardamos os nossos tesouros? Pelo menos o tesouro que nós julgamos dizer que temos. Aonde é que os homens guardam os seus tesouros? Nesse tempo, aonde você guarda aquilo que é precioso, seja dinheiro, joia, algo de valor, você guarda onde? Você guarda no cofre? Você guarda no banco? Você guarda num lugar de segurança? Você coloca o tesouro ali num lugar aonde só você tem acesso, protegido? Mas olha só o que a Bíblia está dizendo aqui nessa noite. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Tesouro em vaso de barro. Não é tesouro em cofre, não é tesouro em banco, é tesouro em vaso de barro. Que lugar é esse? Lugar de fragilidade, lugar de fraqueza, lugar de debilidade. Tesouro em vaso de barro. Quem que anda guardando por aí joia em vaso de barro, irmão? Num lugar frágil que pode ser quebrado, pode ser violado. Se guarda tesouro num lugar protegido. Mas a Bíblia está dizendo que nós temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. E o tesouro que ele está se referindo é nada mais, nada menos do que a própria presença de Deus, o Espírito Santo, a presença da glória de Deus. Ela está guardada em vasos de barro, não está guardada nos lugares de segurança dessa terra. Talvez o nosso dinheiro, talvez as riquezas humanas estão guardadas assim, no banco, na poupança, na aplicação, nos cofres deste mundo. Mas o tesouro da glória de Deus você não encontra nesses lugares. O tesouro da glória de Deus está incutido dentro da alma do homem e da mulher que teme a Deus, que se volta para Deus, que reconhece quem Deus é, que tem uma vida de piedade, que reconhece quem Jesus é. Aonde nós guardamos os tesouros da nossa vida? A Bíblia está dizendo que é num vaso de barro, uma joia em local vulnerável. Que lugar é esse? Que lugar é esse vulnerável de fragilidade? Esse lugar aqui e esse lugar aí, a minha vida e a sua vida. Pensa que nós somos vasos vulneráveis, nós somos vasos frágeis, de barro, que pode ser quebrado, que pode ser moldado, que pode ser transformado, que pode ser lapidado. Por fora é vaso de barro, por fora é frágil, por fora
É simples, mas por dentro existe uma glória, um tesouro inabalável, uma estrutura inconfundível, uma estrutura gloriosa que sustenta essa fraqueza, que sustenta essa fragilidade, a presença de Deus. Então Paulo diz: irmãos, nós somos, porém, vasos de barro, mas existe um poder que domina, que habita em nossas vidas, e o poder que ele diz aqui, a palavra poder no grego é dunamis. Dunamis é dinamite, explosão, é um poder excelente, é além da medida. A glória de Deus, o poder de Deus habita nesse barro poderoso, nesse barro frágil na verdade, mas o poder glorioso habita por dentro, algo além da medida, algo sobrenatural, algo que vai além de nós mesmos, que não está no nosso domínio, ou seja, Deus dentro de mim e de você, que nos sustenta de dentro para fora. Amém? Não é de fora para dentro, irmão, é de dentro para fora, porque esse vaso aí é de barro, esse vaso aqui é de barro, mas a habitação que está interior é uma habitação gloriosa e poderosa. A dinamite de Deus, a explosão de Deus, o poder infinito de Deus, além da medida, habita em nossas vidas. O que eu vejo aqui nessa noite, nessa palavra? Se existe um tesouro que habita num vaso de barro, em uma estrutura frágil, delicada, simples, em uma estrutura vulnerável, entre aspas, então significa que eu e você somos frágeis, sim, por fora, estamos vulneráveis, entre aspas, às circunstâncias externas, sim, estamos, mas preste atenção, por dentro existe um poder, por dentro existe uma presença, por dentro existe uma glória, que vai combater tudo aquilo que vem de fora, que vai dar sustentação a tudo aquilo que é vulnerável na sua e na minha vida, que vai dar sustentação a tudo aquilo que é frágil em minha e em sua vida, é a presença do Espírito Santo. Então o vaso é frágil, sim, mas o poder habita dentro, e se o poder habita dentro, então significa que eu e você somos dependentes dele, para que o meu vaso, o seu vaso possa continuar em pé, possa continuar inteiro, sustentado. Eu preciso continuar dependente de Deus, eu preciso continuar na dependência do Senhor, porque o poder não é de nós, mas é de Deus. Por isso ele diz: temos porém esse tesouro, o tesouro é nosso, irmão. Deus nos deu um tesouro, não é lá plata não, ainda que Ele possa dar, mas o poder é o Espírito, a glória. Ele diz: temos porém esse tesouro em barro, em vaso imperfeito, frágil, pode quebrar a qualquer momento. Mas tem um detalhe: o que sustenta essa fragilidade na sua vida, o que sustenta essa fraqueza na sua vida, o que sustenta essa vulnerabilidade em sua vida, é o poder que está dentro, é o poder que habita dentro, é a presença que habita dentro, é o Espírito Santo. Por isso Paulo diz: o poder é de Deus, não é nosso, a glória de Deus não é nossa. Mas se eu guardo dentro do meu vaso o poder, então o vaso está sustentado, irmão. Vaso vazio quebra, vaso vazio não presta para nada, vaso vazio não tem utilidade nenhuma. Mas vaso cheio da presença e da glória de Deus está sustentado, não há fragilidade, não há abatimento, não há vulnerabilidade. Você pode dizer: eu sou vulnerável às circunstâncias. Somos sim, somos aos intempéries, somos vulneráveis, somos fracos, somos frágeis, sim. Mas se existe uma presença por dentro, irmão, se existe um poder por dentro, Paulo usa o poder, a palavra no original grego é dinami, é dinamite, é poder excelente, transbordante, é corrente contínua, é glória de Deus que nos sustenta por dentro. Lembre-se disso diante da sua fragilidade, da sua vulnerabilidade. Lembre-se disso diante da sua dificuldade. Existe alguém por dentro sustentando. Bom, deixa eu perguntar para você: o Espírito Santo está com você? O Espírito Santo está com você? Está na sua casa espiritual?
O Espírito Santo está na sua casa. Toda fragilidade que eu e você temos, irmão, vulnerabilidade, só pode ser aplacada, sustentada, garantida pela presença dEle. Sem a presença dEle, o nosso vaso quebra. O nosso vaso vai à ruína, trinca, racha. Mas se estamos com Ele, o poder está conosco. O poder além da medida, que não é nosso, é de Deus. Isso também fala de dependência. Como somos dependentes do Senhor. Como precisamos do poder do Espírito. Como precisamos da presença do Espírito Santo. Sem Ele nós não somos nada. Sem Ele nós não somos ninguém. Ninguém. Como nós precisamos da presença poderosa. Agora Paulo fala assim: por causa da excelência do poder que é de Deus e não de nós, em tudo somos atribulados. Deixa eu perguntar para você assim: você passou por alguma tribulação nesse dia? Ou nessa semana, ou nesse mês? Você vai dizer: pastor, eu passei por várias. Estou passando por várias. Ele está dizendo: em tudo nós somos atribulados. Em tudo, em circunstâncias, em momentos, em perseguições, por fora, por dentro, por várias situações. O capítulo 4 que eu estou lendo aqui de Coríntios, saltando alguns versículos aqui para nossa compreensão, Paulo está dizendo que o assunto da sua vida, do seu ministério é Cristo. O que está no seu coração, na sua mente, no seu coração, na sua boca é Cristo. A conversa, o viver, o caminhar para Ele é Cristo. O assunto que norteia a sua mente é Cristo. Irmão, o que norteia a sua mente nesse tempo? Qual é o assunto mais relevante para você hoje? Hoje a gente fala muito de direita e esquerda, né? O Brasil está polarizado, não tinha isso. Fala muito da direita, fala muito de política. O futebol caiu um pouco, né? Mas há muitos assuntos diferentes que a gente conversa muito. Mas o assunto principal na vida dele era Cristo. Ele falava sobre outras coisas, falava diversos assuntos, conversava outras coisas, viu um momento da sua vida, sim, falava, mas o assunto principal na vida dele e no ministério dele era Jesus. Qual é o nosso assunto principal, irmão? No que nós estamos envolvidos diariamente? Em discussões infrutíferas, em coisas que não nos levam a lugar nenhum. Paulo está dizendo: o assunto da minha vida, a mensagem da minha vida é falar de Jesus. O assunto essencial da minha vida é o Espírito Santo, é o poder de Deus, é a excelência da glória de Deus. Por isso, diante das circunstâncias da vida, em tudo somos atribulados. E essa palavra no grego, atribulado, é comprimido, estreitado, prensado. Em tudo somos prensados, em tudo somos comprimidos, muitas vezes estreitados por situações na vida, por crises, por problemas. Em tudo ele está dizendo. Mas ele diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, mas não aflitos, mas não vivendo em agonia, em ânsia de morte. Sim, muitas vezes atribulado sim, mas angustiado e aflito não. Por que angustiado e aflito não? Porque a tribulação é de fora, irmão. A aflição é de dentro. Mas como que a aflição vai ficar dentro do seu coração e a agonia vai ficar dentro do seu coração, se o Espírito Santo está aí? Se a presença do poder está aí, como que esse lugar pode ser tomado pela aflição? Não pode, porque a presença de Deus está ocupando esse ambiente. Se por fora eu posso ser atribulado, mas por dentro eu não vou ficar aflito e agoniado, porque por dentro o Espírito Santo está habitando. Ele continua dizendo: perplexos, porém não desanimados. Muitas vezes perplexos diante das situações, atônito, espantado diante de muita coisa. Meu Deus, que situação é essa? Que crise é essa? Perplexo com muitas coisas, porém não desanimado. Mesmo com tudo isso, sem perder a esperança, ou sem se esvaziar de toda a esperança, sem perder o ânimo. O que foi que Jesus disse para os discípulos? João 16:33, quando ele está se aproximando da cruz, ele diz: no mundo tereis aflições,
No mundo sereis comprimidos, prensados, perseguidos, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não foi isso que Jesus disse? Muitas vezes, diante da perplexidade da vida, tendemos a ser desanimados, ou desanimar. Mas Jesus nos diz: tende bom ânimo. E o Espírito Santo não nos deixa perder a esperança, irmão. Mesmo perplexo com muitas coisas, mesmo quando você olha para o lado de fora, você fala: meu Deus, parece que não muda nunca. Meu Deus, até quando isso? Você diz: até quando essa perplexidade? Mas por dentro tem alguém dizendo: meu filho, tem de bom ânimo. Minha filha, tem de bom ânimo. Não perca a esperança. Não perca a esperança, porque você tem um Deus. Você tem um Deus que é vivo e que se move dentro de você, e que está trabalhando na sua vida, que não deixou de olhar para você, que está de olho no teu coração. Não perca a esperança. Deus está aqui nessa noite falando para você: não perca a esperança. Você pode estar perplexo ou perplexa por alguma situação, mas o Espírito Santo está aqui nessa noite para não deixar você viver em aflição, não deixar você viver em agonia, não deixar você ficar angustiado. Se nós somos dependentes de Deus, nós confiamos no Senhor. Mas Paulo vai um pouco além, ele diz assim, no versículo 9: perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Perseguidos. Muitas vezes eu e você somos objetos de perseguição de outrem, por situações diversas, irmão. Pode ser lá no seu trabalho, do seu chefe, pode ser na sua casa, pode ser na escola, pode ser por N situações. Você pode estar sendo perseguido, perseguida, e às vezes nem há causa para isso. Ele está dizendo: perseguido muitas vezes, sendo motivo de perseguição para muitos, talvez só por ser de Jesus, só por dizer que é crente, só por dizer que vive o Evangelho. Perseguido. Mas ele diz: perseguido, porém não desamparado, não abandonado, não deixado de lado, porque nós temos alguém conosco nessa noite. Nós temos alguém que cuida das nossas vidas. Ele chama Jeová Todo-Poderoso, o Rei Soberano. Irmão, o apóstolo Paulo está falando um pouquinho das suas dificuldades. Ele está dizendo: eu passo tudo isso por fora, gente. Deixa eu falar uma coisa para você: eu passo tudo isso por fora, mas existe um poder habitando dentro. O que me sustenta está por dentro, ninguém vê. Ninguém vê. Por isso que alguém fala assim: por que está de pé ainda? Por que ela está de pé ainda? Por que não morreu ainda? Não caiu ainda? Por que está de pé ainda? Porque a presença de Deus está aí. O poder está aí. Alguém olha para você e fala assim: não, mas ela é tão fraca, ela é tão frágil. Sim, por fora nós somos, sim, mas por dentro, irmão, existe alguém glorioso, soberano, sobrenatural, todo-poderoso, que faz sustentar esse vasinho de barro. Se ele está dentro, o seu vaso não racha, o seu vaso não quebra, o seu vaso não se desfaz. Se ele está dentro, o seu vaso continua de pé. E as pessoas muitas vezes olham: não é possível, não é possível, ele prospera, ela prospera, por quê? Não é possível, por que isso? Ela é tão frágil, ele é tão frágil. Sim, sim, irmão, Deus é um Deus tremendo. Deus é um Deus que confunde a mente humana. Deus é um Deus que quebra a lógica do coração dos homens. Agora ele está dizendo: muitas vezes somos perseguidos por fora, sim, mas não desanimados totalmente, porque existe alguém conosco. Não estamos sozinhos nessa terra, não somos órfãos espirituais. Nós temos um Abba conosco, um Pai conosco, todos os dias. Ele está dizendo claramente nessa noite: somos perseguidos, mas não desamparados. Ainda que a tua mãe ou teu pai te abandone, todavia eu, Senhor, jamais te abandonarei. Ainda que circunstâncias externas tentam nos dizer que Deus nos abandonou, ainda que pessoas tentam dizer
Mas o Senhor jamais me abandonou e te abandonou, e jamais nos abandonará. Ele está aqui nessa noite. Ele diz: perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Você pode ter entrado essa porta aqui adentro, abatido, abatida nessa noite, humilhado, humilhada, prostrado, prostrada, diminuído, enfraquecido muitas vezes, enfraquecida, diminuída pelas circunstâncias, humilhada pelas circunstâncias, abatido muitas vezes, mas ele diz: não destruídos, não arruinados. Sabe o que ele está dizendo? Você pode ter entrado aqui abatido nessa noite, mas ele está dizendo: mas você não foi destruído, você não é destruído, porque a presença de Deus é na sua vida. Você pode estar abatido aqui nessa noite, aleluias, mas você não vai ficar assim, isso não é o fim, não vai ficar desse jeito. Ele está aqui, aleluias. O Senhor está olhando nessa noite para as nossas vidas. Por isso, diante dessas situações, diante desses problemas, por isso não desfalecemos, por isso não desanimamos, por isso não paramos, por isso não desistimos, por isso não recuamos, não desfalecemos. Não é hora de desfalecer, irmão, não é hora de desistir, não é o momento de você parar, não é o momento de você recuar, mas é o momento de você levantar a cabeça. Deus está falando com você nessa noite. Você é um barro, sim, você é um vaso fraco, sim, você é um vaso debilitado, sim, nós somos esse vaso de barro frágil, sim, vulnerável, sim, mas tem uma presença tão poderosa, irmão, que não deixa esse vaso ir à ruína, que não deixa esse vaso quebrar. Por isso que todo mundo olha e fala assim: não é possível estar de pé ainda, com toda essa fraqueza ainda está de pé. É claro que está de pé, porque quem olha para você, olha para o lado de fora, irmão, não olha para o lado de dentro, não sabe o que está dentro, olha só para a capa, e diz assim: olha lá, ó, daqui a pouco está no chão, mas não sabe quem está por dentro, não sabe qual é o poder que sustenta por dentro, não sabe qual é a presença que está por dentro. É o próprio Espírito de Deus. E Ele está falando para você nessa noite, que não é momento, que não é hora de você desfalecer, desanimar, voltar atrás. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Ainda que esse homem aqui, essa mulher aí, exterior, ainda que esse corpo físico, ainda que essa natureza humana, ainda que essa capa humana, essa barraquinha, como a Bíblia diz, frágil, esse vaso de barro, vai passando os dias, o cronos da nossa existência, vai se envelhecendo, se enfraquecendo, se definhando, ainda que venham as debilidades humanas, ainda que esse homem exterior se corrompa, se envelheça, vai se acabando, contudo, o interior se renova de dia em dia, irmão. De dia em dia vai tendo renovo para mim e para você. Nós estamos ouvindo Ele, nós estamos em comunhão com Ele, com a palavra dEle, nós estamos sendo ministrados por Ele, por dentro está sendo renovado. Por fora sim vai envelhecendo, o tempo vai passando, sim, mas por dentro vai renovando, irmão, porque algo novo está sendo colocado todo dia em nossas vidas. Como que nós tratamos, irmão, a nossa tribulação? Porque falamos aqui, estamos falando de tribulação, de perplexidade, de desânimo, de perseguição, de desamparo, de abatimento, até de destruição, de momentos temporários, de provas, de desfalecimento, de cansaço. Mas ele fala de renovo, de dia em dia. Como que ele trata a tribulação? Como que eu e você tratamos a tribulação? Lembra-se, tribulação, ser comprimido, ser prensado, para ser desanimado. Agora ele diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação, como que alguém pode tratar algo leve, sendo isso tão pesado? Porque às vezes a tribulação é tão pesada, ainda mais Paulo
tudo que ele passou, perigos de morte, muitas vezes, sofreu naufrágio, apanhou, irmão, foi escorraçado, foi humilhado, foi ridicularizado. Aí ele fala nossa leve, porque a nossa leve é momentânea tribulação, leve momentânea. Aí ele fala de algo momentâneo, passageiro isso, porque a perspectiva dele não é só terra, a perspectiva dele é terra e céu. Ele olha para a terra, para o Cronos, e ele olha para o eterno, para o Kairos, para o eterno. Então ele não fica só aqui, com a mente só aqui. Estou passando por isso, por essa luta, por essa dor, eu estou vivendo essa vida. Tem alguns que falam assim, eu estou vivendo esse inferno. Quem faz tribulação de inferno, faz porque quer, irmão. Mas você não vai ver o apóstolo Paulo e os apóstolos dizerem isso, porque a perspectiva dele é terra e céu. Ele fala, vai passar, daqui a pouquinho passa. Eu sei que tem um gozo eterno esperando, eu sei que tem algo eterno, tremendo, que vai acontecer na nossa vida um dia. Por isso ele fala, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Enquanto eu e você passamos por tribulação, Deus está projetando, Deus está colocando, capacitando a nossa vida com um peso eterno de glória. O peso eterno de glória, ele fala da dignidade, fala da excelência, ele fala da perfeição, ele fala do que Deus está realizando, que Deus está produzindo em nós. É o resultado da comunhão com o Espírito Santo, é o resultado do poder que habita em nós. Quando ele está dizendo assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz, olha o verbo, do verbo produzir, ele produz, ela produz em nós, o que? O peso de glória, produz a comunhão do Espírito, produz a novidade de Deus, produz o resultado de Deus, o realizar de Deus em nossa vida. Irmão, Deus está trabalhando em você e vai trabalhar através da sua vida, amém? Eu tenho uma tia, por parte de pai, que ela está na cama. Agora à tarde nós oramos por ela, ela não consegue firmar as pernas. Era uma mulher saudável, uma mulher muito enérgica, agitada, saudável. Ficou doente, ficou debilitada, e agora está acamada, não consegue levantar, chora todo dia, está quebrantada, nunca quis saber de Jesus. Eu disse para ela, tia, há 20 anos atrás, quando nós tivemos um encontro com Jesus, começamos a orar pela família, e a senhora foi alvo da minha oração, foi e é alvo da nossa oração até hoje. O que está acontecendo com você é Deus. Falei para ela, eu falei, isso aí é Deus na sua vida. Aí você fala isso para a pessoa fala assim, ficar numa cama sem andar é Deus. Eu falei, é Deus, é Deus, é Deus que está permitindo isso na sua vida. Sabe por quê? Porque agora você está quebrantada, você está humilde, você está rendida, você está falando igual uma crente. Você não cria, agora você crê. Você não pede oração, agora você pede. Você não orava, agora você ora. Você viu como que você mudou? Foi eu que fiz você mudar? Não. Você está humilde, você pede para alguém orar por você, você chora, você fala assim, eu quero que Deus me tire desse lugar. Eu falei, Ele vai tirar você daí, calma. Você é só um vaso na mão dEle, você é só um vasinho de barro, é Ele que está fazendo o que Ele quer. Ele está moldando você, Ele só vai levantar você a hora que Ele vê no seu coração o desejo de você ser outra pessoa. A hora que você falar assim, então tá bom Jesus, eu quero viver para você, eu quero viver para o Senhor, eu quero fazer a Tua obra, eu quero pregar a Tua palavra. A hora que Ele vê no seu coração que você realmente está do jeito que Ele quer, que você se tornou um vaso de barro na mão dEle, do jeito dEle, você vai ficar de pé. Não vai precisar de ninguém orar, nem um milagre, nem nada. Simplesmente você vai se levantar e vai começar a falar de Jesus. São 20 anos, irmãos. Deus está trabalhando na nossa casa, Deus está trabalhando na nossa família. Eu estou bem perceptivo com isso, irmão. Eu estou bem perceptivo com essas coisas. Nós continuamos orando. Eu disse para ela, tia, você vai se levantar, calma.
Ela chora: eu quero levantar agora, eu preciso andar, meu filho. Não, calma, você vai levantar. Deus está trabalhando aqui, ó. Está trabalhando aqui, ó. Abra sua Bíblia aí, Jeremias capítulo 18. Abre aí, deixa eu ler esse texto para você. Jeremias capítulo 18. O tempo sempre vai ser de Deus, irmão, nunca vai ser nosso. O tempo sempre vai ser do Senhor. Diz assim o versículo 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que lhe pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Irmão, preste atenção, olhe para cá. O profeta Jeremias estava na casa dele, creio que ele estava na casa dele. Aí de repente o Senhor diz para ele assim: a palavra do Senhor veio. Se foi audível, se foi no espírito, na consciência, a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: ó Jeremias, levanta daí, levanta aí, desce lá na casa do oleiro. Lá na casa do oleiro eu vou fazer você ouvir as minhas palavras. Preste atenção, Deus diz assim: levanta e desce. Levanta e desce. Então Jeremias estava no lugar alto. A casa do oleiro era onde? O barro fica onde, irmão? Normalmente fica nos lugares baixos. Então Jeremias desce à casa do oleiro, que estava lá embaixo, no lugar onde estava o barro. E Jeremias chega e ele fica olhando o oleiro, e havia uma roda e o barro na mão do oleiro. Irmão, a roda é essa vida que nós vivemos. Nós sempre estamos nessa roda, dessa vida. Essa roda é como se fosse uma roda gigante assim, irmão. Ora roda, ela vai lá em cima e vai lá embaixo, e ela roda e ela fica constantemente rodando. Quem já foi na roda gigante? Aí quando você vai na roda gigante, às vezes ela para embaixo, né? Às vezes ela para assim, no meio, e às vezes ela para em cima. Aí Jeremias chega na casa do oleiro, ele vê uma roda, mas a roda está deitada assim, o barro está em cima, e o oleiro está com as mãos no barro. A roda está girando. Aí o oleiro vai dando um molde no barro. De repente, ao ver Jeremias, o vaso se quebra na mão do oleiro. Então a Bíblia diz, nós lemos, que ele torna a fazer outro vaso conforme bem lhe parecia fazer. O oleiro é Deus, o barro sou eu e é você. Estamos nas mãos do Senhor. Muitas vezes quebramos na mão do Senhor. Deus está dando um molde na nossa vida. De repente a gente dá uma escapadinha, irmão, para a esquerda, outra escapadinha para a direita, e nessa de querer escapar da mão de Deus, a gente quebra. Aí Deus não pega os cacos e joga fora, porque Deus não é assim como o homem. O homem descarta você, me descarta, o ser humano descarta o outro. Deus não descarta, irmão. Deus pega o lixo e faz luxo, Deus transforma. Aí você quebra na mão dele. Nós quebramos na mão dele, às vezes por rebeldia, por orgulho. Quebramos. Aí você pensa que Deus junta tudo, põe no saquinho e joga fora, irmão? Não. Deus pega de novo, coloca as suas mãos de novo como oleiro e vai dar um molde. Porque Ele vai fazer de mim, de você, o vaso que Ele quer fazer. Querendo eu ou você, ou querendo ou não querendo, Ele vai fazer o vaso de barro que Ele quer. E nós podemos quebrar muitas vezes, irmão. Tem gente que é quebrado muitas vezes, não entende que está na mão de Deus, e é quebrado, e é quebrado, e é quebrado, e continua sendo quebrado, porque não quer deixar Deus dar o molde que Ele quer dar. Como que o poder e a excelência vai estar dentro desse vaso? Quando o oleiro olhar para o vaso e dizer assim: esse vaso está do jeito que eu quero. Por que muitas vezes a cura não chega? Porque não está do jeito que Ele quer. Por que muitas vezes a porta não se abre? Porque o vaso não está do jeito que Ele quer. Por que muitas vezes as coisas não acontecem na sua vida, não vê resposta? Porque o vaso não está do jeito que Ele quer.
Essa é só uma perspectiva que eu estou falando para você, não estou falando que é só isso. Jeremias está olhando, irmão. Aí ele contempla o oleiro fazendo o vaso quebra. Ele coloca a mão, faz o vaso de novo. Quando o vaso está pronto, observe a palavra comigo. Versículo 4. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Percebe? Bem aos seus olhos fazer. É do jeito que ele quer, não é do jeito que o barro quer. É do jeito que o oleiro quer. Agora o verso 5, depois que o vaso está pronto, conforme os olhos de Deus, o verso 5 ele fala: então veio a minha palavra do Senhor dizendo. Primeiro Deus faz a obra em mim e em você, depois ele fala. Depois que ele fez, ele de Jeremias, aí a voz de Deus veio de novo. Primeiro Jeremias contemplou o trabalhar de Deus, depois ele ouviu a voz de Deus. Nós queremos ouvir primeiro a voz de Deus, irmão, e o trabalhar de Deus deixa para lá. Eu quero ouvir Deus dizendo assim: eu estou te curando, filha, hoje. Eu estou te abençoando hoje, eu estou abrindo essa porta para você hoje. A gente quer ouvir a voz de Deus agora, mas esquece que Deus está trabalhando. Você percebeu que Deus só falou depois que o vaso estava pronto? Ô Jeremias, você viu aí o que eu fiz? Eu não posso fazer como esse oleiro fez, ó casa de Israel. Eu faço com vocês como ele fez. Só que a palavra de Deus só vem depois que está tudo pronto, irmão. E a gente não entende o processo, porque Deus está trabalhando, e às vezes Deus pega daqui, dói, pega dali, dói, e você não vê saída, e reclama, murmura. Por quê? Tudo isso? Lá na frente você vai entender o porquê de tudo isso. Deus está trabalhando em nossas vidas, a gente não escuta a voz dele. Você ora, não tem resposta. Você abre a Bíblia, cai bem no meio, irmão, na página em branco. Aí você abre de novo, já aconteceu isso comigo. Você abre de novo para pegar um versículo, uma resposta, cai na página em branco de novo. Você fala: meu Deus, você não quer falar mesmo, né? Aí você entende, Deus está trabalhando, não adianta. E nessa noite eu quero que você olhe para o seu vaso, porque eu posso olhar para o meu vaso, eu posso olhar para o lado de fora, consequentemente eu também posso olhar para o lado de dentro. E eu preciso olhar para esse lugar nessa noite, porque eu sei que Deus está trabalhando. Eu sei que existem os problemas, eu sei que existem as dificuldades. Nós não vamos deixar, não vamos negar as situações e circunstâncias, mas em tudo isso Deus não está alheio. Irmão, você está achando que Paulo, por exemplo, o apóstolo Paulo, um dos que mais sofreu pelo Evangelho e por Jesus, você acha que Deus não estava no controle de tudo, irmão? Tudo que ele passava, até do naufrágio, quando o navio partiu no meio, que ele ficou boiando 24 horas no mar. Você acha que Deus não estava no controle da vida dele? Quando colocaram ele num tronco e deram 39 chibatadas para não dar 40, porque se desse 40 tinha que parar. Deram 5 de 39. Quanto que é 5 vezes 39? 5 vezes 4, 20, não é? Se fosse 5 de 40 seria 200 chibatadas. Mas não era permitido. Então eles davam 39, a malandragem. Dava 39, parava um pouquinho e começava de novo. Não deu 40, pode fazer de novo. Aí dava mais 39. 5 de 39. 195 chibatadas, irmão. De malandragem humana. Porque era só 40. Mas é o homem que está dizendo aqui nessa noite para mim e para você, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, olha aqui, para nós, não é para Deus, produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Aleluias. As tribulações, angústias, problemas estão produzindo em mim e em você a perfeição, a dignidade, a excelência do Evangelho, do reino de Deus. Se somos igreja, se estamos vivendo a glória de Deus, o propósito de Deus, Deus está produzindo, realizando, Deus está executando o resultado dele em nossa vida nessa noite. Amém? No nome de Jesus, vamos nos colocar de pé, vamos agradecer a Deus por essa noite. Eu sei que o Espírito Santo está falando com você, e nessa oração quero que você olhe para o seu vaso, irmão. Olhe para o seu vaso.
Irmão, isso é típico do ser humano. Quando a gente passa por crise, está de cama, ou está ruim, ou a porta fecha, o tempo fecha, a gente fica humilde, irmão. A gente fica quebrantado. É da nossa carne isso. Preste atenção. Você não deve ser quebrantado só no momento de aflição. Eu e você não podemos ser humildes, quebrantados, rendidos a Deus, longe de arrogância e de orgulho, só no momento de aflição. No momento que a porta fecha, que a doença chega, que a luta vem. Não, nós precisamos ser essa pessoa em Deus o tempo todo, uma pessoa rendida, quebrantada, que tem o peso da glória habitando em nós. Esse é o resultado da presença, a dignidade, a excelência de Deus em nós. Sabe por quê? Porque nós não nos atentamos nas coisas que nós vemos, mas daquilo que nós não vemos, porque aquilo que nós vemos é temporal, e aquilo que nós não vemos é eterno. Onde estão os nossos olhos nessa noite? Espero que os nossos olhos estejam em Deus, na presença de Deus. Vamos orar? Curve a sua cabeça, fale com o Senhor, e nessa oração olhe para o seu vaso, olhe para a sua vida nessa noite, faça o diagnóstico, olhe para você mesmo diante dEle, olhe para dentro de você, para fora de você, veja quem você é. Coloque a sua vida diante dEle nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Pai, estamos aqui, nós somos esse vaso, Senhor, nós somos esse vaso frágil, vulnerável, Pai, esse vaso simples, esse vaso que se quebra, esse vaso, Senhor, que depende de Ti. Nessa noite expomos as nossas fraquezas, expomos as nossas debilidades, as nossas necessidades, expomos o nosso coração diante do Senhor, diante da tribulação, diante da perplexidade, diante do desânimo que muitas vezes bate a nossa porta, Pai, mas que a Tua presença não deixa entrar, porque o Teu poder está conosco nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, toma a vida de cada um dos Teus filhos nessa noite, que haja renovo, Pai, ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior, contudo, se renova de dia em dia. E nesse dia, nessa noite, há renovo para as nossas vidas. Nessa noite há renovo pelo Espírito Santo, o Espírito da glória sobre a vida de cada um dos Teus filhos e filhas. Pai querido, que haja novidade, que esse vaso seja moldado de acordo com a Tua vontade. Nos usa poderosamente nas Tuas mãos, transborda em nós a Tua presença, transborda em nós o Espírito Santo. Nós queremos nos encher do Espírito a cada dia, Pai, para viver o novo do Senhor nessa terra. Senhor, nós Te louvamos nessa noite, e que a Tua palavra poderosa possa ser abrigada, Senhor, dentro do nosso coração, no nosso espírito haja a convicção da Tua vontade. Assim nós Te louvamos nessa noite, agradecemos em nome do Senhor Jesus. Estenda as suas mãos a Ele, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a consolação e comunhão abundante do Espírito Santo sejam derramadas sobre as nossas vidas. Nós dizemos graças a Deus.